Eu não vou passar batina, não vou passar batina, não vou passar batina coisa nenhuma. Eu gosto macho do suor do vestiário, que nem o Reinaldo falou, né? Deputado Jair Bolsonaro alega problemas de agenda para cancelar a participação em uma sabatina organizada pelo jornal Folha de São Paulo, Portal UOL e o SBT. Outros 4 pré-candidatos à presidência já foram submetidos aos questionamentos. Os convidados são os nomes que aparecem nas primeiras colocações da pesquisa Datafolha mais recente. O que é bacana aí é o seguinte, Coutinho, ele negou, disse que não tem agenda, mas o SBT disse, não, é quando o senhor quiser, nós não vamos marcar a data, o senhor marca a data. Pode ser onde quiser também. Onde quiser. Brasília, São Paulo. Não tem agenda. O Bolsonaro quer falar aos seus. Né? E é isso, e ele sabe, bom, foi lá, participou. Claro, ele tem essa coisa que eles estão imitando o Donald Trump, que resolveu brigar com a CNN, então eles querem brigar com a Folha de São Paulo, que eles chamam de foice de São Paulo, né? Não sei o quê, enfim, essa bobajada. Então ele quer brigar com o UOL, com a Folha, com alguns veículos, porque o Trump fez isso nos Estados Unidos, deu certo, então vai dar certo aqui também. Ele foi à sabatina do Correio Brasiliense ontem. Teve a chance de falar sobre Petrobras, não disse nada. Teve a chance de falar sobre o preço do combustível, não disse nada. Teve a chance de falar sobre economia, não disse nada. O que ele disse de notável foi que gordo não pode ser mariquinha. Né? Então é isso, quer dizer, pelo que ele pensa, ele entra em desespero porque ele lembra que ele tem de pensar alguma coisa. Que não é só falar para aquela patuleia da internet. E lá você xinga quem quiser, e aí eles fazem vídeos dizendo Bolsonaro esmaga mais um. Né? No geral ele é ridicularizado, mas aparece Bolsonaro esmaga mais um. Né? O Bolsomito ganha mais uma, Bolsomito humilha não sei quem. Não, aí é falar com o grande público. Né? Eu também é o seguinte, Bolsonaro não falando, convenha, é um poema. O que mais? Os pré-candidatos Reinaldo à presidência, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro trocam farpas ao discutir segurança pública. O desentendimento começou depois de o ex-governador de São Paulo convidar em uma postagem nas redes sociais o adversário para um debate sobre o tema. Em um evento em Aracaju, Bolsonaro rebateu e disse que o tucano pode ligar para ele quando chegar a 2 dígitos nas pesquisas de intenção de voto, ou então se ele aparecer na frente dele no estado natal de ambos, São Paulo. Antes disso, o deputado alegou não ter tempo para ficar discutindo essas coisas com o ex-governador. Imagina, tempo para ficar discutindo segurança pública lá, o Bolsonaro tem tempo, tal, é a resposta grosseira. O outro está na disputa, é isso, da segurança pública. Os números de São Paulo, por que os números de São Paulo são o que são? Por que São Paulo tem a menor mortandade por 100 mil habitantes do Brasil? O que houve de certo na política pública empreendida aqui? O Bolsonaro foi o Bolsonaro, deputado eleito pelo Rio de Janeiro. Olha a situação dramática do Rio. O que foi que o Bolsonaro fez em favor da segurança pública do Rio, em favor do Rio de Janeiro, nesses 30 e tantos anos que é deputado? Ele não quer, não, quando chegar 2 dias, fala comigo, tal, arrogante. É isso. Você ficou irritado? Eu também teria ficado. Sim, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirma estar preocupado com as... Vai, candidato. Vamos falar sobre tributação. Em 1996, em meio a uma grave crise cambial, o governo isentou de tributação a remessa de lucros ao exterior pelas multinacionais que operam no Brasil. Passados 22 anos, a medida continua em vigor. Com isso, o Brasil perdeu poder de barganha com os demais países para realizar acordos de tributação, para exonerar de tributos no envio para o Brasil, o lucro das empresas brasileiras que operam no exterior, já que oferecemos essa vantagem de maneira unilateral a todos os países do mundo. O que o senhor pretende fazer para acabar com essa distorção tributária? Como toda pergunta inteligente, traz a semente da resposta. O Brasil precisa resolver a simples pergunta de onde virá o dinheiro para a gente qualificar a política nova de segurança pública, para qualificar a política de saúde, para qualificar a política de educação e, fundamentalmente, dizer de onde virão as energias para retomar o desenvolvimento do país de maneira a responder essa tormentosa questão do desemprego aberto e da informalidade que já atinge 50 milhões de compatriotas nossos, entre informais e desempregado aberto e pessoas que desencantaram, né, de buscar emprego. Nós estamos nos aproximando de criminosos 50 milhões de pessoas. E aí, evidentemente, que a lei do menor esforço indica aquelas coisas que estão em linha com as boas práticas internacionais, porque simplifica um pouco o debate
com uma fração da elite que é extraordinariamente egoísta e que pouco se importa se o nosso povo está morrendo nos hospitais, desde que o rentismo seja remunerado na conta abusiva com o que tem acontecido no país. E o que está em linha internacional que o Brasil subtributa? Lucros e dividendos, sejam eles para remessa ao estrangeiro ou não, só o Brasil e a Estônia não cobram. Heranças, que no mundo vai de 29% a alíquota mínima para as grandes heranças dos Estados Unidos a 50% em alguns países nórdicos, o Brasil cobra 4%. Menos o Ceará, que cobra 8% no teto do que a Constituição permite, e não por acaso o Ceará é o estado mais líquido fiscalmente do Brasil, né? Evidentemente sendo um dos mais pobres, porque senão vão lançar na minha cara as graves contradições de um estado paupérrimo como o meu estado, mas que tem conseguido, né, números absolutamente excepcionais, não só do ponto de vista do Estado meio, saúde fiscal, composição de dívida, etc., etc., como políticas públicas. Não é? O Ceará triplicou quase, está quase chegando perto de triplicar o efetivo policial entre o meu governo e o atual governo. O Rio Grande do Sul, hoje, os brigadistas são metade do efetivo que o Colares, meu colega da época, tinha. Porque o Rio Grande do Sul foi quebrado por essa política estúpida que quer enfraquecer o Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, assim como o Rio de Janeiro. E vamos ter clareza, São Paulo passou 4 anos, os últimos 4 anos, sem reajustar salário de funcionário público. E São Paulo passou 8 meses sem honrar as frações da sua dívida com a União, baseado no liminar que caiu, e ao cair, aquele vencido foi colocado para pagar no fim do prazo. Assim é moleza. Assim, o Ceará está com as suas continhas todas em dia. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, põe em linha o Brasil com tributação mais progressiva sobre herança, tributação mais progressiva sobre renda. Temos que diminuir os impostos sobre os trabalhadores, que pagam a carga tributária absolutamente selvagem, sem nem saber, porque é incidente indiretamente sobre o consumo, que é mais fácil, né, e mais injusto e mais perverso, e diminuir também as incidências sobre classe média, especialmente na progressividade do imposto de renda, que eu fiz quando ministro da Fazenda, ajudado pelos auditores fiscais lá, criei uma alíquota de 35% e diminui a alíquota para a classe média. Foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou isso. Então, o Brasil tem alternativas para consertar, só que é mais fácil falar do que fazer. O líder nas pesquisas terá dito hoje aqui que não vai tributar fortuna, nem herança, não sei o que e tal. Pois é. E esse é o debate. E se ele não vai, de onde é que vai vir o dinheiro para resolver o buraco das contas brasileiras? Que é o maior da história. Só essa brincadeirinha aí, para preservar os interesses dos acionistas minoritários que estão no centro do setor financeiro, subsidiando o diesel com corte de gastos em saúde e educação, a brincadeira é de 14 bilhões de reais e contando. O que quer dizer que o próximo presidente da República vai tomar posse com um déficit primário ao redor de 150 bilhões de reais. Aí pega um translocado desse, um boçal, né, despreparado, e desorienta o debate dessa forma. Né? Esse é o problema. E os democratas têm que dizer claramente, um boçal despreparado. Porque, tudo bem, quem vai decidir isso é o povo. Mas os democratas, aqueles que amamos as liberdades democráticas, temos a obrigação de extirpar esse câncer enquanto ele ainda pode ser extirpado. Por favor, Paulo. A autonomia do Banco Central. As mais recentes pesquisas para a intenção de voto para presidente da República indicam que o segundo turno da eleição deve ser disputado entre o deputado Jair Bolsonaro e o ex-ministro, governador e prefeito Ciro Gomes. E aí muitos se perguntam, já que as pesquisas atuais, fazendo projeções, mostram Bolsonaro vencendo esse segundo turno de Ciro Gomes, muitos se perguntam, Ciro Gomes consegue ultrapassar Bolsonaro? Eu digo que sim. Em condições naturais, normais, de temperatura e pressão, com uma campanha bem feita, sem erros ou sem uma grande tragédia nacional, Ciro Gomes ganha de Bolsonaro até com uma certa facilidade. A comparação entre os dois chega a ser covardia. Por exemplo, a economia, que é o grande problema hoje do Brasil, com a crise, a comparação entre os dois chega a dar pena de Bolsonaro. Enquanto Ciro Gomes estudou economia nos Estados Unidos e foi ministro da Fazenda nada menos do que no período do Plano Real, Bolsonaro já admitiu que não entende nada do assunto e não sabe nem por onde começa, né? Outra coisa é a experiência de administração. Com a crise que a gente está vendo, precisando negociar com um Congresso cada vez mais, né, duvidoso e com grandes desafios a serem enfrentados, precisa de alguém que tenha experiência, que tenha pulso para tocar isso.
Enquanto Ciro Gomes, como eu já falei, foi prefeito, foi governador, foi ministro, ele foi deputado, ele participou de 2 governos diferentes, né, do governo Itamar Franco e do governo Lula, 2 governos diferentes e fortes. O Bolsonaro, ele está, sei lá, há mais de 20 anos no Congresso e nunca aprovou nenhum grande projeto que se faça notar, que alguém ache que realmente fez uma grande diferença para o Brasil. Até na valentia do Bolsonaro, que é talvez o que os seus fãs mais procuram, né? Essa valentia, essa virilidade para enfrentar os problemas, o Bolsonaro perde para o Ciro Gomes, porque é muito fácil você ser valente para enfrentar uma deputada mulher, né? Agora, valentia mesmo é enfrentar banqueiro, né? Que são os grandes poderosos do Brasil atual. O Bolsonaro é tão pior do que o Ciro Gomes que repara que o Ciro Gomes teve um eleitor ilustre já. Eu até confesso para você, publicamente aqui, acho que muita gente não vai gostar de mim, mas eu votei no Ciro Gomes, presidente da República. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor tem orgulho da história de vida do Hitler? Não, orgulho não tenho, né? Gosta dele? Não. O que você tem que entender é o seguinte, guerra é guerra. Ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar um outro país, destruir um outro país. Olha, eu jamais entro para você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. 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 Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? Vagabunda? Vagabunda! Precisou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Comer gente. Comer gente. Está satisfeito agora, não? Você está satisfeito agora? Você está satisfeito? Não, porque essa resposta você merece. Está aqui o porão da democracia, biblioteca, só é lá. Não faça pergunta desse padrão, não, que não vou irritar contigo, não. Tá contra o que diz. Mas você é uma idiota! Mas você é uma idiota! Mas você é uma idiota! Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde? Eu estou falando que está no diário do Congresso? Como é que eu estou mentindo? Por favor. Não, você vai contra toda a história, o que está no diário. Contra a sua mentira. A tua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Você é uma analfabeta. Você é uma analfabeta. Está aqui o diário do Congresso. 2 de abril, Diário do Congresso, 9 de abril, não atrapalhe seus colegas. Vamos continuar? Por favor, você está censurado. 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 A CPI, no caso de Chico Lopes, tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, sou favorável à tortura, sou favorável à tortura, sou favorável à tortura. Tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Eu sonego tudo que for possível. Eu sonego tudo que for possível. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de banco, sequestradores. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco, meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Agora, gostar de homossexual? Ah, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Ah, esse PSOL aí é um partido de pirocas, tá ok? Pirocas, tá ok? Pirocas, tá ok? Ah, isso é coisa de viado que eles estão fazendo. Nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Você acha? Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade. Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente do que homem. Machista. Fala com teu pai aqui, vai. Ele é machista. Fala com teu pai. Tem muita mulher que é competente. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais.
mais R$1 bilhão por ano gastado com ele. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele.